Olá, sou Patrícia Mota, faço parte do Núcleo de Estudos Tempos e Espaços e Educação Integral na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e também do Grupo de Pesquisa Política, Gestão e Financiamento em Educação na mesma instituição de ensino superior. Esse trabalho pretende trazer à esteira desse debate algumas concepções sobre educação integral e tempo integral que o nosso grupo vem investigando ao longo do tempo. E temos como objetivo trazer as principais experiências vivenciadas em nosso território, no caso Brasil, voltadas para a ampliação da jornada e para o tempo integral. Para a consecução desse objetivo, vamos dialogar com alguns autores, especificamente com Coelho e com Cavalieri. Então, a professora Lígia Marta Coelho, ela contribui nesse debate quando ela destaca que educação integral tem a relação com a formação mais completa possível dos sujeitos. E a professora Ana Cavalieri, ela acrescenta, dentre várias questões, algo bem interessante a esse debate no que tange ao tempo. Ela sinaliza que o tempo ele não garante essa formação mais completa. Entretanto, o tempo ele é uma estratégia para que os estudantes tenham mais contato com oportunidades educativas. Então, em alguns contextos, as políticas públicas voltadas para a educação integral e para o tempo integral, elas assumem uma visão autoritária, em que a política funciona como uma solução encontrada para, por exemplo, retirar as crianças das ruas. Então, de uma forma autoritária, as crianças são inseridas nos espaços escolares. Também há uma visão assistencialista e, nesse caso, a escola é vista como possibilidade de cuidar das questões sociais de alguns contextos mais vulneráveis. Também teríamos uma visão democrática trazida por Cavalieri e a visão multissetorial, em que o tempo integral, essa formação mais completa, ela seria ofertada por meio de parcerias da escola com outros espaços formativos não escolares. Então, compreendemos que vários elementos contribuem para a configuração desses discursos que vão atribuir um caráter mais assistencial, mais democrático. No nosso território, percebemos que as experiências de tempo integral, elas acontecem de duas formas. De forma centralizada na escola, ou seja, a instituição escolar organiza, dinamiza toda a proposta de ampliação da jornada e de tempo integral. Nesse sentido, boa parte dessas atividades acontecem dentro do próprio espaço escolar. E nós temos também um segundo movimento que teria um caráter mais multissetorial. Nesse sentido, o tempo integral ele é ofertado a partir da organização de parcerias entre escola com outros espaços não escolares. E, avançando nessa construção, Cavalieri traz duas questões bem interessantes para esse nosso debate, que são as escolas de tempo integral e os alunos em tempo integral. Então, de acordo com a forma como a escola vai se organizar para ofertar o tempo integral ou a ampliação da jornada, ela pode se configurar como uma escola de tempo integral em que os estudantes permanecem na escola por pelo menos 7 horas diárias. Aqui no Brasil, de acordo com a Meta 6 do Plano Nacional de Educação e com outras legislações, para que a gente tenha o tempo integral, ele precisa
ser ofertado no mínimo 7 horas diárias. Nesse sentido, aquilo que percebemos que acontece em menos tempo, menos de 7 horas, nós chamamos de ampliação da jornada. Porque, de um modo geral, as escolas aqui que funcionam em horário parcial, e isso acontece em boa parte do território, os alunos estudam no primeiro turno, segundo turno e até no terceiro turno, dentro de 4 a 5 horas. Em alguns espaços pode chegar até 6 horas. Então, quando a gente tem um espaço escolar oferecendo menos de 7 horas, só que um pouco de tempo além do que ele costuma ofertar, a gente chama de ampliação da jornada, porque só se configura tempo integral se a gente tiver uma instituição funcionando por 7 horas. Né? Entretanto, Cavalieri sinaliza que temos também, nesse contexto de ampliação de jornada ou de tempo integral, o aluno em tempo integral, ou seja, a escola não funciona por 7 horas todos os dias. Ela oferece um horário parcial. O aluno, por exemplo, estuda de manhã e na parte da tarde ele complementa essas horas num outro espaço. Só que há uma discussão no que tange a esse estudante que tem um horário, que está num horário parcial e depois ele vai cursar num horário complementar, num outro espaço, uma outra atividade. E essa discussão está focada nessa questão do contraturno escolar, porque isso acaba gerando, de acordo com as professoras Coelho e Maurício, acaba gerando uma falsa oposição entre a escola do estudo e a escola da brincadeira. Uma vez que se entendia que a atividade mais relevante estava dentro da escola no horário parcial. E uma atividade voltada para a prática de esporte, jogo de xadrez, dança, outros movimentos artísticos, não tinham o mesmo valor que essas atividades que eram oficialmente dinamizadas dentro do espaço escolar. Né? Nós entendemos que os conteúdos produzidos socio-historicamente pelas escolas são extremamente importantes. Entretanto, ainda assim percebemos que os outros saberes não são, nem sempre são considerados legítimos na organização do trabalho escolar. É como se a gente atuasse com uma concepção de saber mais e saber menos, né? Saberes mais valorizados hegemonicamente e outros saberes que são tradicionalmente preteridos. Avançando nesse debate, a gente traz a primeira experiência relevante que acontece em nosso território, né, que foi a implementação de uma política federal chamada Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Então, esse projeto pretendia ser o começo de um esforço pela recuperação da escola pública primária. Né? E esse projeto foi um projeto implementado na cidade de Salvador, né, no estado da Bahia, e abrigou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que foi inaugurado em 21 de setembro de 1950. E foi um projeto idealizado pelo pedagogo Anísio Teixeira. A Nunes sinaliza que esse projeto ele serviu como âncora simbólica para que outros projetos que aconteceram em nosso território se inspirassem nesse e avançassem em sua estruturação e implementação. A partir do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, surge o Centro Integrado de Atenção à Criança, que foi criado na década de 90. Foi uma rede de apoio vinculada ao programa Minha Gente, inspirado pelo projeto dos CIEPs também. Então, o CIEP foi um projeto que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem 2 políticas estaduais, né? O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que aconteceu na Bahia,
e os Centros Integrados de Educação Pública, né, os CIEPs, que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, aqui de onde eu falo, e foram políticas estaduais que inspiraram também essa política federal. Mas boa parte dessas políticas não foi voltada para toda a rede de ensino, tanto no contexto estadual quanto no contexto federal. É diferente do que acontece em Portugal, não é? Com a escola tempo inteiro. Aqui nós não temos uma política federal de tempo integral voltada para todo o contexto do território nacional. Esse centro integrado foi uma política federal que se inspirou no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, nos CIEPs, no estado do Rio de Janeiro, e no Profic, em São Paulo. De tempo integral, né, pretendia oferecer 8 horas de atividades no estado de São Paulo. Esse centro, criado na década de 90, estava no bojo do programa Minha Gente, sob tutela do Ministério da Criança, né? E também tinha uma parceria intersetorial com a Legião Brasileira de Assistência. Então a gente já percebe o caráter assistencialista, de redução das desigualdades sociais, desigualdades educacionais, atribuída a uma política pública voltada para o tempo integral. Em seguida, a partir do impeachment do presidente Fernando Collor, o Centro Integrado de Atenção à Criança é repaginado, né? Então, ele recebe uma outra nomenclatura. O projeto Minha Gente, ele passa a se chamar Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, o PRONAICA. O PRONAICA organiza toda essa proposta do Centro de Atenção Integral às Crianças e aos Adolescentes, os CAICs. Os CAICs eles funcionaram em parceria com alguns municípios. A política pública foi descontinuada. Essa tem sido uma das grandes dificuldades das políticas públicas em território nacional. São políticas que, na medida em que os governos mudam algumas políticas, elas são descontinuadas. E assim aconteceu com os CAICs. Em seguida, em 2007, nós temos a chegada em território nacional do programa Mais Educação. Mais uma vez, é uma política que não se estendeu a todo o território nacional, porque o programa Mais Educação tinha como objetivo mostrar para os municípios, estados, como se faz o tempo integral. Então, ele veio com uma proposta de política indutora do tempo integral. Então, chegou nas escolas e os municípios iam observar a implementação da política, todo o aporte teórico-metodológico, e a partir daí a proposta era que os municípios e os estados, a partir dessa indução, começariam a caminhar com as suas próprias pernas, ofertando, cada um dos entes, o tempo integral nas suas redes de ensino. Então, o Programa Mais Educação ele foi criado pela Portaria Interministerial, número 17 de 2007, e normatizado pelo Decreto 7.083 de 2010. Né? Então, era um programa que pretendeu induzir a ampliação da jornada em território nacional. Então, quando o programa chegou nas escolas, ele não era direcionado a todos os alunos. Apenas alguns alunos que apresentavam determinado perfil, como defasagem, seriedade, dificuldade de aprendizagem, questões voltadas aos resultados obtidos nas avaliações. Então, esses alunos eram inseridos no programa Mais Educação. Então, eles cursavam as aulas comuns no horário regular, aula de português, matemática, dependendo do seu ano de escolaridade, enfim, as disciplinas, né? E no contraturno, ou seja, num outro horário, ele fazia atividades voltadas para reforço escolar, jogos, artes, capoeira. O programa Mais Educação, essa política pública federal,
é descontinuada. Por ocasião do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o novo governo renomeou a política como Programa Novo Mais Educação. Entretanto, é uma política que não tem relação com o Programa Mais Educação antigo. O Programa Novo, ele traz uma ênfase no ensino de português e matemática. Ele perde esse comprometimento com vários campos de saber. Nós percebemos, após algumas entrevistas realizadas na investigação em curso, que os gestores percebem que essas políticas elas podem contribuir para minimizar as desigualdades sociais. E eles sempre trazem em suas falas que às vezes organizam projetos dentro dos espaços escolares relacionados até à política, para que os estudantes eles se mantenham longe de um contexto de violência, né, e estejam seguros no espaço escolar. Então, nós percebemos isso ao longo da pesquisa que está em curso, que eu estou desenvolvendo no contexto de doutorado, para analisar se efetivamente algumas políticas voltadas para o tempo integral elas têm contribuído para reduzir as desigualdades educacionais, pensando que, de certa forma, a escola bem estruturada pode trazer contribuições, sim, para alguns contextos mais vulneráveis. Então, essas são algumas concepções que trazemos no bojo desse trabalho, dessa investigação que ainda está em curso, e esperamos ter contribuído de alguma forma com o debate voltado para as políticas públicas de tempo integral. Muito obrigada.